Olá! Antes de começarmos nossa reflexão de hoje, quero fazer um convite. Se em algum momento o que for dito aqui tocar seu coração ou te fizer enxergar as coisas de uma nova forma, considere compartilhar este conteúdo. Cada compartilhamento é uma semente de clareza e cura que plantamos na vida de outra pessoa. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade que busca entender as complexidades das relações humanas. Agradeço por nos ajudar a levar essa luz adiante. Agora, vamos ao que interessa. Então, qual é o seu número? Não, isso não é uma invasão de privacidade, mas sim uma pergunta honesta e profunda. Qual é o seu número? Qual é o número de vezes que alguém em um relacionamento com você, qualquer tipo de relacionamento, teve que se comportar de uma maneira que te invalida, que te diminui, que viola seus direitos, que se aproveita das suas vulnerabilidades? Quantas vezes te deixaram desconfortável, ou até mesmo com medo, roubando sua percepção da realidade ou simplesmente te traindo? Qual é o seu número? Na verdade, não é uma pergunta justa. Muitos de nós gostaríamos de pensar, eu gostaria de viver em um mundo onde esse número fosse 1, talvez 3 no máximo. Mas isso não é verdade. E a vida me ensinou, em algumas situações, que esse número pode chegar a ter 4 dígitos. Por que não é tão simples assim, não é mesmo? Hoje, uma das minhas maiores fontes de estresse é ver como essa conversa tão sutil, desafiadora e dolorosa sobre relacionamentos narcisistas e antagônicos foi absorvida pelo debate público e simplificada, distorcida em uma espécie de partida de tênis polarizada e superficial. De um lado da quadra, temos pessoas gritando, saia já! Essa pessoa é tóxica. É narcisista, tóxica, tóxica. Corra, é o mal, é ruim. Vá embora. Contato zero. Bloqueie imediatamente. E do outro lado, há aqueles que dizem, todas essas pessoas falando sobre relacionamentos tóxicos estão apenas procurando uma desculpa para descartar quem tem opiniões diferentes. São frágeis, não conseguem lidar com relacionamentos adultos e só querem destruir casamentos e famílias. É um verdadeiro inferno. E a situação para os sobreviventes desses relacionamentos se torna impossível. Depois de aguentar por anos e anos, se perguntando o que havia de errado com você, e muitos de vocês literalmente adoecendo por causa disso, vocês pesquisam, leem e finalmente encontram um padrão, um nome que ajuda a dar sentido a essas dinâmicas únicas e confusas. E então, o mundo vem e te diz que você está sendo mesquinho, que está descartando pessoas. Como ousa destruir uma família ou um casamento por causa da sua sensibilidade, das suas falhas de comunicação e da sua incapacidade de tirar um tempo para entender o jeito do outro? Escutem, pessoal. Ser empático é ótimo. Mas esperar que você seja o terapeuta de trauma de outra pessoa 24 horas por dia, enquanto está em um relacionamento com ela, não é justo. A suposição se torna que, se você não consegue encontrar uma saída para um relacionamento difícil, tóxico, abusivo e prejudicial, a culpa é sua. Afinal, se você ouvir o conselheiro de relacionamento mediano por aí, eles adoram dizer que relacionamentos são uma via de mão dupla. Ambos são responsáveis. Então, se você não consegue resolver sem se afastar ou até mesmo cortar o contato, bem, o problema é seu. O que, claro, não é verdade. Em termos gerais, a mídia tradicional parece não acreditar em relacionamentos narcisistas. Eles gostam de vender a falsa ideia de que todos os relacionamentos podem ser consertados. Publicam colunas de conselhos e artigos dizendo que só precisamos de tempo para entender as pessoas que nos abusam emocionalmente. Dizem que o narcisismo não é real, ou que é algo tão raro que não pode estar acontecendo com tantas pessoas. É uma postura tradicionalista e, francamente, privilegiada.
Ela basicamente sustenta que algumas pessoas têm o direito de sair pelo mundo quebrando coisas, e nós, os outros, temos não só que entendê-las, mas também limpar toda a bagunça que elas deixaram para trás. Eles evitam usar a palavra narcisista. E tudo bem, eu posso até concordar em não usar a palavra. Podemos usar qualquer termo que funcione para descrever a pessoa que consistentemente se envolve em traição, engano, projeção, vergonha, negação, racionalização, invalidação, gaslighting, raiva, tratamento de silêncio e hipersensibilidade. A grande arma que eles usam é a ideia de, bem, resolva. Tente entendê-los. Não os rotule. Talvez você não tenha se esforçado o suficiente. Nem todo mundo é igual. Você precisa entender que talvez eles estejam se comportando mal porque também estão sofrendo. E você fez isso. Você fez tudo isso. Por quanto tempo você fez? Por 1 ano? 10 anos? 50 anos? 80 anos? Por quanto tempo? Qual é o seu número? Já é difícil o suficiente identificar esses padrões quando estão acontecendo, porque eles acontecem com pessoas que amamos, de quem queremos ficar perto, com quem temos filhos, a quem respeitamos profissionalmente, de quem precisamos profissionalmente e com quem temos uma longa história. São aquelas pessoas para quem você aprendeu a olhar através do mau comportamento e encontrar aqueles pequenos pedaços de bondade, amá-los e se agarrar a eles, mesmo quando era ruim para você. Nós queremos que dê certo na maioria desses relacionamentos. Mas o problema é que fazer dar certo não significa que o comportamento da pessoa narcisista vai mudar, porque isso provavelmente não acontecerá em um nível suficiente. Fazer dar certo, na prática, significa que nós temos que ceder ao que a outra pessoa quer. Silenciar a nós mesmos, carregar a vergonha e a culpa, e a sensação de que não estamos fazendo o suficiente. Continuar aparecendo, mesmo sabendo que será doloroso. Continuar perdoando, esquecendo ou talvez até dissociando, porque é disso que se trata. E a outra peça nesse quebra-cabeça. Muitas vezes, essa sabedoria convencional sobre como navegar nessas relações dolorosamente tóxicas é escrita ou dita por pessoas que, por qualquer motivo, têm mais poder na sociedade. São pessoas que estão em uma posição onde podem estabelecer limites, revidar, lutar, ser ouvidas ou acessar apoio. Quanto menos poder você tem na sociedade, seja por questões de classe, gênero ou raça, mais provável é que você seja ferido pelo abuso narcisista, porque outras pessoas terão menos probabilidade de acreditar em você. Então, quando o livro, o artigo ou a palestra é de um professor renomado de uma universidade de elite, e esse sujeito me diz que não existe tóxico, que eu devo revidar, me manter firme, estabelecer limites e ser corajoso. Eu dou uma risada e penso, querido, se eu vivesse no seu mundo, eu faria isso. A maioria de nós não vive. O contexto importa, e muito. Em um dos artigos que li, um comentário sugeria que a consciência sobre o narcisismo era uma perigosa tendência geracional. E que as pessoas terríveis que usam palavras como narcisista ou tóxico estavam destruindo famílias e relacionamentos. E eu li aquilo e pensei, uau! Porque essa é a parte mais dolorosa de tudo isso. A maioria de nós não acha que as pessoas narcisistas próximas a nós são irrecuperáveis. A maioria de nós está, na verdade, muito triste. Tristes por não ter sido diferente. Nós queremos amá-los e nos sentir seguros ao amá-los. Passamos anos de nossas vidas desejando que fosse diferente, tentando fazer ser diferente, ruminando por incontáveis horas e derramando incontáveis lágrimas. Nós não estávamos sentados em um pedestal moral dizendo, ó, você é narcisista. Não. Nós sofremos por eles, por nós, e pelas outras pessoas que foram prejudicadas por tudo isso. Essa ideia de que,
se falamos sobre esses relacionamentos e os chamamos pelo que são, somos um bando de vilões tentando arruinar a vida alheia, é absurda. É interessante como as pessoas que comentam essas bobagens não param por um momento para considerar que a grande maioria das pessoas não se distanciaria de um relacionamento até já ter sido esmagada por ele, repetidamente. Eles não param para pensar que tipo de comportamento estava acontecendo para que alguém quisesse se afastar, sair ou terminar. Emocionalmente, as coisas são diferentes de um ambiente de trabalho. Estabelecer um limite com um parceiro infiel é muito diferente de estabelecer um limite com um colega de trabalho difícil. Sim, isso é um desabafo. É um desabafo porque, francamente, estou cansado e com raiva de ver pessoas tão feridas, que só queriam manter um espaço de amor em seus corações por alguém que as machucou tanto. Pessoas que reconhecem que a única maneira de sobreviver, em alguns casos, é enxergar a situação com clareza, por mais desconfortável que seja. É se afastar, e então ver o mundo invalidar essa decisão dolorosa, tratando-a como se fosse o caminho mais fácil ou preguiçoso. Por favor, saiba que quando você ler essas bobagens por aí, largue-as. É uma luta diária para todos nós, e é uma luta que vale a pena. Então, talvez a pergunta não seja qual é o seu número, mas sim qual é o número para o mundo. Quantas vezes temos que ser feridos em um relacionamento até que o mundo nos dê permissão para recuar? Meu palpite é que esse número é infinito. Porque muitas pessoas estariam dispostas a deixar você ser sacrificado no altar do ideal delas de que todos os relacionamentos podem ser resolvidos, que o perdão é sempre o caminho certo, que quando um não quer, dois não brigam. Uma das partes mais difíceis da cura é desistir de esperar pela aprovação do mundo. Aquele momento, se você conseguir chegar lá, é o ponto de virada na cura para muitas pessoas. E talvez não exista um número. Talvez seja apenas que um dia nós vemos, nós entendemos, e não podemos mais desver. Algo em nosso coração simplesmente desliga. E isso é apenas um sentimento. Não é um número. Seres humanos e relacionamentos não podem ser reduzidos a sinais de alerta, números, limites e listas de 5 maneiras de identificar um narcisista. Somos muito mais complicados. Aprender como é a sensação de segurança, o que é um relacionamento saudável, e reconhecer que existe um verdadeiro eu dentro de cada um de nós que muitas vezes teve que ser enterrado para que pudéssemos nos sentir pseudo-seguros e amados nesses relacionamentos doentios. Bem, é difícil fazer esse trabalho na vida adulta, mas é possível. E esse é o trabalho. E talvez entender isso, sim, entender a palavra suja, relacionamentos narcisistas, manipuladores, unilaterais, patologicamente egoístas, essa lente, essa clareza, pode te ajudar a ver e a se curar mais cedo. O mundo nunca será seu líder de torcida nisso. Então não espere por ele. Você, como parte da cura, tem que aprender a se tornar seu próprio maior defensor. E pare de ler os comentários